Sensacional. E a história e a letra, você chegou a dar aula ou não? Então, história e letras foi uma coisa antes da comédia trazer o meu sustento, né? Porque eu trabalhava com... a primeira coisa que eu trabalhei foi espanhol, porque quando eu fiz história, quando eu fiz história, eu me especializei na pesquisa em América Latina. Então, como eu li os textos, estudava espanhol já, tá, eu acabava falando bem espanhol e tava muito difícil começar a dar aula. Tava muito difícil começar a dar aula, porque, cara, tem muita concorrência de professor de história. Da época teve o boom da faculdade de história, o qual do 11 de setembro. Né? Naquela época todo mundo queria fazer história, porque começou. Mesmo? Porque começou a ficar bombadinho, que historiadores aparecendo nos programas de TV, dando, o que foi isso? Explica, não sei o que e tal. Então o mercado de história explodiu muito. E eu tava com muita dificuldade de encontrar emprego de história. Então eu falei, cara, eu vou começar a distribuir como professor de espanhol. E aí fui chamado para ser professor de espanhol. Comecei a dar aula de espanhol. E depois é que eu fui a trabalhar em colégio, cheguei a ser coordenador de escola, tal, e hoje, assim, a escola é uma coisa muito esporádica na minha vida, né? É um projeto, é um curso específico, eu não tenho mais condição de ter essas turmas regulares, né? Mas, assim, depende também, se tiver que voltar pra sala de aula, não vejo problema nenhum. O problema pra mim não é a aula, não é o ser professor. São as condições que submetem o professor, né, cara? É difícil, né? É difícil. Eu ia te perguntar isso, como é que é, tipo... Porque geralmente quando a gente sonha em ser professor, e eu já quis ser professor, é muito numa coisa do ideal, de, sei lá, de comunicar ali, de ensinar alguma coisa que parece ser legal pra caramba e tal, tem uma satisfação pessoal. Mas como trampo no Brasil é meio assim, você fica meio... Você não se... tu não ganha aquele incentivo, vai lá, meu filho, vai dar aula na escola pública. Então, mas é isso. É uma coisa meio... Né, apaixonante ser professor. Isso é engraçado. Tem um texto do Rubem Alves, né, que ele fala assim, aprendo porque amo. Porque você acaba tendo como primeiras referências na sua vida professores, né? Sim. Então você, porra, olha que maneiro que esse cara faz. Caraca, um dia eu vou fazer essa parada. Olha que divertido. Cara, olha como ele ensina. Aí vem um professor que ensina uma parada que às vezes você nunca entendeu. Aí vem aquele cara e te explica, tu fica, caraca, olha que... Aí isso vai ocupando o teu imaginário. Mas tu não imagina, quando tu é um adolescente, não imagina o perrengue que tem por trás disso. Você não imagina que aquilo ali é o menor, aquele momento, né, de eureka do professor que se conecta. É o menor da vida dele. A vida dele é fazer a turma tentar manter a turma sentada por 20 minutos, passar a noite corrigindo prova e receber ligação de pai de aluno reclamando de uma coisa totalmente aleatória. São coisas que as pessoas não imaginam que povoam a vida do professor. Aí quando tu vira professor, que tu vê que o da aula o que as pessoas menos levam em consideração na sua vida, que elas estão preocupadas. Quando é que vai entregar a prova tal? Ah, mas o pai ligou e disse que você falou porra na sala de aula. Ah, mas não sei o quê. Aí tu fica assim, caraca, ser professor foda. É menos ser professor e muito mais ser um burocrata que fica negociando, fica pensando nessas coisas e, caralho, tem que ter... Pô, isso é um cara que... Um policial, às vezes. O professor, às vezes, é um policial, cara. Ele tem que manter disciplina, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, e tem que aturar desaforo de diretora que abre a porta da tua sala sem pedir licença e dá esporro no aluno na tua frente. Tu diz, meu irmão, que é a autoridade dessa sala, vem a diretora. Aí tu fica vendidaço, né, cara? Então, assim, ser professor é foda, é uma profissão foda, mas em todos os sentidos foda, de bom e de ruim, né? Porque o professor se fode muito. Então, quando eu pude, né, deixar de ser professor, não deixar completamente, mas assim, não sobreviver com o salário de professor e sim com o de roteirista, foi a melhor opção que eu fiz, até porque era muito melhor na época, né? Então, assim, eu gosto de ser professor, nunca vou abandonar, mas, cara, a gente precisa melhorar a condição do profissional da educação, né?